Bom dia, uma excelente e abençoada sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Estamos iniciando o momento diário de oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, recepcionados pelos benfeitores, congregando pensamentos, sentimentos, emoções. Bom dia, Regiane Brunner, Cirlei Dias, bom dia. Maria Elisa Santos Rosa, bom dia. Hugo Norma Echeverria, Marisa Fraga, bom dia. Cassie Fernandes, Elizabeth Bete, Aneldes Rosa, Vânia Regina, Cláudia Sampaio, bom dia. Aneldes Rosa, bom dia. Marisa Fraga, Ângela Dias, Juliana Campos, Lunielton Rezende Vieira, bom dia. Altair Jorge da Silva, Helena Bauer, Nilva Ruivo, Manuela e José Manuel Gomes, bom dia. Bom dia. Maria José Almeida Batista, bom dia. Rolda Russelli, Gabriela Ortiz, bom dia. Inês Bittencourt, Grátia Maria, Márcia Leuzi, bom dia. Rosicler Ramos, Tânia Marie Leite, bom dia. José Paulo Semnes, Ana Laura, Lígia Carreta, bom dia. Rosângela Franco, bom dia. Beth Lima, bom dia. Bem-vindos. É uma grata satisfação, uma alegria estarmos reunidos, embora virtualmente, mas com um objetivo comum. Georgina Valente, presente também. Alcançamos então as 9 horas, vamos nos preparando para a atividade, fazendo a leitura do capítulo 125 do livro Vida Feliz. Autoria de Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo Franco. Estuda sempre. Incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação tornam-se cimento forte na tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, faze-o constantemente. Precisamos, aqueles que ainda não têm o hábito da leitura, desenvolver esse hábito. É muito salutar, é enriquecedor. Pacifica as nossas mentes e faz com que nós saiamos do comum para o excepcional. Vamos à nossa prece. Unamo-nos, portanto, em oração. Aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome, sob os influxos amorosos de Jesus Cristo, que diligentemente, amorosamente destacou um benfeitor para estar conosco, onde quer que estejamos neste instante. Esse benfeitor também une-se ao nosso Espírito protetor, ao nosso anjo de guarda. Outros espíritos o acompanham,
tanto quanto forma coro com os demais espíritos desencarnados que possam estar conosco, juntamente com nós, os encarnados, e aqueles outros encarnados que nos acompanham também. Portanto, aqui estamos formando, querido mestre, uma equipe que trabalha nos dois planos da vida. E somente porque também temos esse reforço espiritual que impulsionam as nossas vibrações, dão-lhes um dinamismo maior e, portanto, o seu alcance se torna infinito. É que conseguimos realizar algo de útil para nós mesmos e para os nossos irmãos. Os nossos pensamentos se conectam e nessa amálgama de vibrações, de sentimentos elevados, de nobres desejos, lembramos aqui, querido mestre, de agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por ainda estarmos trabalhando, desenvolvendo-nos, estudando, orando, cuidando de nós mesmos, cuidando de nossos familiares. E aqui não me refiro somente aos encarnados, mas aos desencarnados que fazem exatamente o que aqui descrevemos. Porque independe de estar no corpo ou fora dele, somos espíritos. E como espíritos e criação de Deus, somos imortais. Te agradecemos, Pai, pelas oportunidades que a vida nos concede. Algumas, talvez nós tenhamos reclamado, porque nos custou algum sacrifício, algum dissabor, trouxe-nos alguma aflição, ou exigiu-nos o convívio com a dor e com o sofrimento. Mas passado todos esses momentos que denominamos tormentosos, emergimos mais fortes, mais audazes, mais sábios e, quiçá, mais moralizados. É nisso que hoje estamos pensando, Pai. Dadas nossas condições doidivanas, caminhávamos há pouco tempo sem um rumo, sem um norte, aferrando-nos cada vez mais nas questões materiais da vida, esquecendo os aspectos espirituais. E Tu, amorosamente, Pai, nos convidou através de uma pandemia a fazer mudanças. Mudanças em nós, em nossos hábitos, nas nossas formas de pensar. Porém, ainda, infelizmente, não aprendemos a lição. Aí está a humanidade praticamente dividida, uns a favor, outros contras. Porque esquecemos que o convite era para estabelecer o amor universal, a solidariedade, os cuidados extremados de preservação da vida. Mas nós resolvemos brigar entre nós. Na loucura em que nos encontramos, venho te pedir, Pai, misericórdia, compaixão. E porque ainda estamos aferrados com velhos dogmas e ideias ultrapassadas,
nos deixamos aprisionar quando deveríamos nos esforçar pela liberdade. No rumo à evolução das conquistas espirituais, da coragem, do desenvolvimento da vontade inquebrantável de sustentar a vida, como ela se apresenta, com as suas idiosincrasias e oportunidades de evolução. Os nossos corações encontram-se angustiados, aflitos. Nossas mentes estão em torvelinho, porque as informações nos chegam desencontradas. Constata-se, sem muito esforço, a desenvoltura da mentira entre nós, porque esquecemos do Evangelho de Jesus. Esquecemos da lição primordial, que é amar-nos uns aos outros, abençoar-nos uns aos outros, e não nos amaldiçoarmos e nos armar uns contra os outros. Por isso peço a Ti, Pai, misericórdia, porque não sei, na loucura em que nos encontramos, qual o próximo convite que Tu nos enviará, a fim de que busquemos, portanto, a correção de nossa rota. Ajudemo-nos uns aos outros, amemo-nos, solidarizemo-nos, como aqui temos pedido há vários meses, pelos enfermos, notadamente os mais graves, aqueles outros que estão agora sofrendo a ação da Covid-19. Oramos pelos profissionais da saúde, para que eles possam usar a sua inteligência e o seu conhecimento a favor do ser humano, sem se deixar aprisionar por paixões, mas deixar-se conduzir pelos sentimentos elevados e as emoções. Venho te pedir pelos que desencarnaram e estão desencarnando nesse instante, porque todos nós vamos passar por esta situação mais cedo ou mais tarde, como já fizemos isso centenas de milhares de vezes, e faremos outras tantas daqui para frente. Portanto, não é algo inusitado, mas é algo já conhecido por nós. A diferença é que nós nos acostumamos com a presença física da criatura, e quando ela nos falta e sai do alcance do nosso olhar, imaginamos que ela desapareceu. Oh, Pai, quanto engano! Ela continua conosco, amando-nos ou não, mas não importa, ali ela está, ela não desapareceu, ela não se extinguiu. Portanto, oramos por esses, porque eles precisam, Mestre, neste exato momento, de uma ação de acolhimento, de amparo, vibrações de harmonia, de encorajamento, mas, sobretudo, que as nossas preces seja o ariete rompedor dessas carcaças
quase que inexpugnável da ignorância humana. Venho te pedir, pelos que desencarnaram pelo suicídio, passaram aflições inenarráveis, e do outro lado da vida, estas aflições continuam ali estuantes, a lhes dizer, em outras palavras, o corpo não é tudo. E o grande responsável pela aflição não é o corpo, mas tu, o espírito imortal. Portanto, saia do passado e apresente-te neste presente que Deus te concede. Ouve a oração de quantos e tantos fazem a teu favor. Desaferra-te daquele momento. Olhe para o alto, identifique a ação dos benfeitores te acolhendo. Quero te pedir, Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso lar, pelos que fazem o mal. Talvez eles ainda não tenham se dado conta que se equivocam, mas eles despertarão, porque as nossas preces têm esse dom de despertar as criaturas dos mais profundos sonos. Um deles, o da ignorância. Um dia despertarão. E ali estará a nossa prece depositada a favor deles. Graças te damos, Pai, pela vida, no corpo ou fora dele, porque estamos todos caminhando para dias melhores, quando nós outros construímos esse dia futuro melhor desde agora. Assim seja. Vamos para a leitura do livro Pão Nosso, finalizando o nosso encontro. Capítulo hoje 116, com o título Ouçam-nos. E assim se expressou, então, Emmanuel pela pena de Chico Xavier. Mas antes, uma passagem do Evangelho referente a esta lição. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos da grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres?
O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Quero renovar o convite para todos estarem presentes amanhã em mais uma edição do Momento Diário de Oração. Participe. O alcance de nossas vibrações ultrapassa em muito a nossa vã perspectiva e a nossa vã limitação. Portanto, somemo-nos e somemos esforços pelo bem comum e naturalmente por nós próprios. Uma grande sexta-feira de muitas bênçãos, de muito trabalho do bem, de muito reconhecimento, de muita gratidão. Fiquemos com Deus e trabalhemos para Ele. Bom dia.